E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre a ocupação do Oeste, mais em específico a construção do Oeste norte-americano. Vamos falar sobre a história dos Estados Unidos. E quem vai acompanhar a gente, como a nossa intérprete durante toda essa aula é a Viviana. Vamos começar? Bom, primeiro a gente tem que ver quais são os nossos objetivos, Por que a gente vai estudar sobre esse momento da história dos Estados Unidos? A ideia é compreender como ocorreu a construção do Oeste norte-americano, ou seja, como é que se estabeleceu a organização dessa nação, uma grande nação, como ela se organizou, como ela surgiu, Aqui a gente tem a bandeira dos Estados Unidos, que é o país, então, que nós vamos ver um pouco sobre a história dele. Bom, um pouco de conhecimento prévio. O imaginário sobre o Velho Oeste americano, ele ainda povoa a nossa mente. Isso porque a gente sempre acaba vendo esse termo em alguns filmes, Os filmes, os livros, as séries sobre esse tema. Você sabe qual é a origem da palavra Velho Oeste? E olha só, aqui a gente tem uma imagem de Touro Sentado e Buffalo Bill de 1885 que fazem parte, inclusive, desse povoar, desse imaginário que existe, imaginário real, inclusive, sobre o Velho Oeste. E o Velho Oeste, ele vem, então, a partir da expansão das fronteiras dos Estados Unidos em direção à costa do Oceano Pacífico, que foi entendido como uma chance, uma possibilidade de enriquecimento, e progresso entre os anos de 1860 e 1890. Nesse período, então, que os norte-americanos, eles passam a marchar e ir em direção ao oeste, uma outra região que não estava sendo ocupada dentro do que hoje é os Estados Unidos, a gente vai ver que vai surgir esse termo Velho Oeste ou Old West, que também era chamado, inclusive, de Oeste Selvagem, Wild West, ou Faroeste, Far West, Oeste Distante. Esses são termos que vão ser utilizados e que a gente às vezes vai acabar ouvindo falar também, nesses filmes, nessas séries que retratam esse período da história norte-americana. Vamos dar uma olhada aqui na notícia. Aqui a gente está vendo que é uma notícia que fala sobre um filme que retrata de uma maneira, de comédia ali, cômica, um pouco sobre esse momento, desse Far West, dos Estados Unidos. Aqui fala então de um filme, que vai ser exibido, Bater ou Correr, e que conta como é que essa aventura vai ocorrer pelo Velho Oeste americano, A sociedade contemporânea, ela gosta de ver e de conhecer como era esse Velho Oeste, como as pessoas viviam, como as pessoas se vestiam, como era o comportamento, as casas, durante esse período. Com certeza você já assistiu um filme, ou sobre o tema Velho Oeste. E como que foi a sua experiência? Você tinha esse conhecimento que isso fazia parte de um período histórico muito importante para o desenvolvimento dos Estados Unidos? Bom, a gente vai mais além ainda desse tema, Os Estados Unidos, ele vai se desenvolver para o oeste do Oceano Pacífico. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa? Olha só, aonde vocês estão vendo essa imagem que está aqui um pouco mais, com um tom ali um pouco mais clara, que é um amarelo, essa parte ali é onde mais ou menos estava localizado o que era os Estados Unidos. Inicialmente, todo o processo de colonização norte-americana, ela vai iniciar nessa costa litorânea, onde foram reunidas 13 colônias. Essas colônias estavam divididas entre as colônias do sul e as colônias do norte, e nessa divisão, vai ser estabelecido todo um conflito com os britânicos que vão colonizar aquele território, e eles vão acabar conseguindo um processo de independência. Mas existia um plano maior.
fazer com que o território norte-americano se expandisse e não ficasse apenas restrito a essa porção de terra. A marcha para o oeste, a expansão, a construção do oeste norte-americano, nada mais é do que esse território norte-americano se expandindo até ele tomar o formato que hoje os Estados Unidos têm. E daí a gente pergunta, qual a importância para a formação dos Estados Unidos dessa expansão para o oeste? A importância é enorme, porque a configuração do que vai ser essa grande potência capitalista no mundo faz parte dessa formação geográfica territorial. Bom, nas primeiras décadas após a independência, isso em 1776, o principal desafio do governo estadunidense era integrar e unir a jovem nação. Então, a ideia era realmente fazer com que esses territórios que estavam apenas na costa litorânea pudessem se estender e tomar conta de um território muito maior. A marcha para o oeste era necessária para o progresso, para o desenvolvimento econômico daquele grupo, daqueles colonos que haviam se estabelecido ali e haviam já conseguido a independência norte-americana. Uma observação: os Estados Unidos, dentro do continente americano, foi a primeira nação que conseguiu se tornar independente, deixar de ser uma colônia britânica e passar a ser uma república. A construção dessa jovem nação foi o ponto de atenção dos líderes americanos. Entender essa dinâmica de formação dos Estados Unidos permite entender como hoje o nosso vizinho, sim, os norte-americanos são os nossos vizinhos americanos, que é a maior potência econômica do nosso continente. Não é à toa que os Estados Unidos se tornou uma grande potência capitalista. A sua construção como uma grande potência capitalista, ela já tem seu início desde o processo inicial de colonização, passando pelo seu processo de independência e agora, como nós vamos ver, nessa construção do oeste norte-americano. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Pessoal, eu quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês e daí a gente já retorna para ver se está tudo certo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, o imaginário sobre o Velho Oeste americano povoa a nossa mente. Qual a origem da palavra Velho Oeste? E
nós chegamos aqui, né? A expansão da fronteira dos Estados Unidos em direção à costa do Oceano Pacífico foi vista como uma chance de riqueza e progresso entre os anos de 1860 e 1890. Foi nesse período que surgiu os termos Velho Oeste ou Oeste Selvagem ou então Faroeste, né? Que são os termos que são adaptados do inglês. E vamos falar então sobre essa marcha para o oeste. Como é que ela vai ocorrer? Como que ela vai se dar, né? Na época existiam dois partidos políticos após a independência dos Estados Unidos, e esses partidos eles tinham ideias, além de divergentes, ideias bastante divergentes quanto ao que fazer a construção daquela nação. De um lado existia o Partido Republicano, que defendia um governo central e forte. Do outro lado, o Partido Democrata, que era favorável à autonomia dos estados. É importante e interessante a gente pensar que ainda hoje a política norte-americana ela é construída através dessa oposição política entre republicanos e democratas. E veja só, essa posição de autonomia dos estados queria dizer o quê com relação aos democratas? Eles queriam que os estados norte-americanos fossem entidades autônomas, que elas não dependessem de uma força federal maior, né? Mas, a partir do terceiro presidente norte-americano, que vai ser Thomas Jefferson, ele vai ficar no poder entre 1801 e 1809, o governo ele foi impondo a sua administração ao país. E a gente vai ver que com essa imposição do Thomas Jefferson, várias alterações vão ocorrendo e a ideia de expandir o domínio para outras regiões começa a se tornar uma ideia que passa a ser vista para todos como uma possibilidade de enriquecimento maior ainda daquela nação. Aqui, então, a gente vê um mapa que vai mostrar, então, de certa maneira, um pouco dessa marcha em direção ao oeste, né? Então, nós vemos as primeiras colônias na costa litorânea, que eram as primeiras das 13 colônias norte-americanas que vão conseguir a independência, e a ideia deles é ir expandindo, indo em direção ao oeste, pegando aos poucos, então, alguns territórios vão sendo formados, os estados norte-americanos vão sendo, né, formados. Essas 13 colônias, né, então elas passam, né, a dominar e se estender a outros territórios. Bom, o Thomas Jefferson, aqui a gente tem uma imagem dele, em 1800, ele impulsionou a economia estadunidense. Como é que ele impulsionou tudo isso? Através da indústria de tecelagem, de fiação e pela revolução dos transportes. Então, ele conseguiu fazer com que essa indústria nascente nos Estados Unidos fosse levada a outros territórios, porque ele já impulsionou também toda uma via de transportes para levar essas matérias e transformar elas. Olha só, crescendo em um ritmo acelerado, os Estados Unidos eles acabaram atraindo milhões e milhões de imigrantes na segunda metade do século XIX. Boa parte, a grande maioria desses imigrantes, que vinha, aliás, muito bem vistas pelo governo norte-americano, eram de europeus. Então eles desejavam realmente e facilitavam a vinda desses europeus para o território norte-americano. Bom, com o crescimento da população, aumentou a busca por terras para plantar e viver, porque esses imigrantes que vinham da Europa, eles tinham esse desejo, olha, a gente quer se estabelecer aqui, nós queremos tomar terras, queremos plantar, queremos criar indústrias, queremos enriquecer também nesse novo mundo, né? Era assim que a América era chamada. Teve início, então, a marcha para o oeste, que passava, então, do litoral para o interior dos Estados Unidos. Então, nós vemos que eles vão fazendo um caminho indo em direção ao interior dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um mapa que mostra um pouco dessa expansão americana rumo ao oeste.
Mas agora a gente tem que refletir o seguinte: dentro dessa construção, né, dessa ida ao interior, ao oeste, existiam já populações que viviam nos Estados Unidos, populações nativas que eram originais daquele território e já estavam ali há séculos estabelecidas em suas tradições, sua cultura. Eram os povos indígenas. Eis que esse era um entrave que existia: dominar novos territórios que já tinham uma posse de certas populações. Bom, existiram alguns fatores que aceleraram essa marcha para o oeste, né? Apesar de todos os entraves com relação ao domínio desses territórios, né, e aos conflitos que vão existir com os indígenas, muitas coisas fizeram esses imigrantes e os próprios colonos já americanos a quererem expandir o território. Um deles foi a chamada Corrida do Ouro, e vai acontecer principalmente porque eles vão descobrir ouro ali na região da Califórnia, isso por volta de 1848. Então várias pessoas vão acabar indo em direção à Califórnia, que já é uma outra região, né? Não é aquela costa litorânea ali dos Estados Unidos, indo em direção ao interior. Um outro fator interessantíssimo é o chamado Destino Manifesto. Olha só, os Estados Unidos, ele vai ser formado desde o seu momento inicial por protestantes calvinistas. Esses protestantes, eles vão se estabelecer nos Estados Unidos e eles então vão vir já com um ideal religioso, uma crença religiosa bastante forte. E esse ideal ele vai se espalhar, né, pelos Estados Unidos, que inclusive hoje é um país bastante protestante. Dentro desse ideal calvinista existia a questão, uma questão bastante importante, é a da eleição, que Deus elege um indivíduo para conseguir alcançar determinada coisa. E aqui eles vão utilizar todo esse conceito, dessa ideia calvinista, no chamado Destino Manifesto, que era a crença americana de que eles estavam destinados, escolhidos por Deus, né, a expandir-se pelas terras do continente americano. Se no meio do caminho dessa expansão tivessem populações originais que vivessem ali, elas deveriam ser eliminadas, porque esse era o destino delas: expandir seu território e dominar todo o território norte-americano. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, copia, responde e a gente já volta para ver se está tudo certo. Vamos dar uma olhada nessa atividade?
Olha só, na época da Marcha Americana para expandir por terras do continente, haviam dois partidos americanos. Quais eram esses partidos e o que eles defendiam? Bom, existia o Partido Republicano, que defendia um governo central e forte, e o Partido Democrata, que era favorável à autonomia dos estados. Esses ainda são dois importantes partidos norte-americanos. E chegamos à nossa última atividade. Copiem, respondam no caderno de vocês e em poucos minutos nós voltamos para ver se está tudo certo. Vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, quais foram os motivos que aceleraram o processo que levou à marcha para o oeste e a consequente expansão do território norte-americano? Antes disso, vamos dar uma olhada nessa obra aqui chamada Progresso Americano, que ela simbolizava, né, o progresso vindo, então, indo em direção do litoral, indo em direção ao oeste, como eles estavam, né, nesse caminho a ser levado ao progresso. E a resposta é que os fatores foram a corrida do ouro, que vai ocorrer em direção às jazidas auríferas da Califórnia por volta de 1848, e também a crença chamada do destino manifesto, que ela era uma crença, né, de que os americanos estavam destinados, ou seja, escolhidos por Deus para, né, expandir-se pelas terras do continente americano. Bom, o que nós vimos em toda essa aula? Nós vimos como é que se começa a se formar e se expandir o território norte-americano. Após a independência dos Estados Unidos, ali em 1776, a gente vai ver que vai ocorrer uma certa ideia ali, principalmente das 13 colônias que estavam organizadas no litoral dos Estados Unidos, de expandir o território para o oeste. Essa expansão, ela vai ocorrer, né, e eles vão começar então a tomar territórios para o oeste e eles vão utilizar ali algumas coisas que vão beneficiar eles nessa expansão. Seja a corrida do ouro, né, onde eles encontraram ouros e também beneficiaram muitos imigrantes a vir para cá, para a América, né? E também a gente vai ver que eles vão usar o destino manifesto, que era a ideia de que Deus havia escolhido esse povo, né, esse grupo, para expandir o seu território geográfico na América. É isso aí, pessoal. Até a próxima.